respostas, caros amigos. Finalmente, o Dr. Abdul Ferraz trouxe uma intervenção contundente, intervenção forte, concernente a esta questão do presidente, do general presidente e também presidente do partido, MPLA, nesta dele querer exigir em ser presidente do partido e posteriormente indicar a sua esposa como presidente da República, né? Como dizem, quem tem medo, não é? Então, só tem medo quem andou aí a cometer tantos erros. Outras pessoas dizem que ele tem medo que lhe aconteça o que aconteceu com o presidente José Eduardo dos Santos. Mas falando sobre o presidente José Eduardo dos Santos, o Dr. Abdul Ferraz pega aqui muito pesado mesmo. José Eduardo dos Santos, vamos ouvir na boca do Dr. Abdul Ferraz, caros amigos. Agora vos quero falar de João Lourenço. Primeiro, eu tiro meu chapéu ao João Lourenço. Mas, senhor Abdu, que merda é essa? Calma, jovem, calma. Eu tiro meu chapéu ao João Lourenço. Esse senhor, na vez dele, no passado, ele teve coragem de pertencer ao alto escalão do MPLA e perguntar a Eduardo Santos, assim mesmo, é só mesmo você que nasceu para ser o presidente. Eduardo Santos lhe perguntou, e quem que você em si quer ser presidente? Ele respondeu, sim, eu quero ser o presidente, quero substituir o senhor. Por isso que eu estou a falar, eu admiro esse senhor. Porque agora, na vez dele, não tem ninguém com coragem dele no MPLA. Não tem outro João Lourenço no MPLA que vai vencer o João. Não tem. A coragem dele, ele quando falou isso não estava sem cargo, estava na máquina pública com cargo de chefia no MPLA. Não é como o Gino Carneiro que está sem cargo de chefia no MPLA. Não é como a Irene Neto, que está sem cargo de chefia no MPLA. Ele estava no grupo de Eduardo Santos, quando ele reagiu dessa forma ao Eduardo Santos. De um lado, eu também demonstro extremo respeito à memória de Eduardo Santos. Sim, senhora, aquele senhor é diferente mesmo de João Lourenço. Mas, senhor Abdu, por que assim? Porque se fosse João Lourenço, ele teria executado. Se João Lourenço fosse o Eduardo Santos, e que alguém, vamos supor que alguém no MPLA fosse falar isso a João Lourenço, ia morrer. Por isso que eu tiro o chapéu ao Eduardo Santos, que não tirou a vida de João Lourenço. Se bem que as pessoas que estavam em volta de Eduardo Santos, eles quiseram tirar a vida de João Lourenço com desgosto, mas é com desgosto. Esse Zé Maria, Cupilipa, eles faziam coisas que podiam tirar o João Lourenço a vida, com desgosto. As vozes que me chegam, notícias que me chegam, que o João Lourenço nessa época chegava a ficar bêbado, o marido vinha do serviço, ele encontrava nas escadas, o homem, a sorte dele gosta de ler, João Lourenço gosta de ler. Ele passava o dia inteiro lendo. Nessa época lhe fecharam bem as portas, mas lhe tramaram tanto, lhe estrangularam tanto. Há uma história que me contaram. Houve um dia João Lourenço estava voltando para casa. E Eduardo Santos estava na casa dele, de João Lourenço, e aguarda esses Zé Marias e os Copilipas limitados. Travaram João Lourenço, estou indo para casa. Não vais para casa, o chefe está lá. E as ordens é que o senhor vai ficar aqui até o chefe sair, você não pode entrar lá. O chefe está a conversar com a sua senhora. Mas esse senhor já trabalha com a minha esposa. Tem tantos gabinetes lá onde pode conversar. A conversa tem que vir em casa também. Isso não é da sua conta, fica só aqui. João Lourenço vivia com as pingas, o próprio Abel Chivuco também, houve um tempo que Abel Chivuco era só nas pingas. Eu me juntei com Adelino, fomos lhe bater a porta, rapaz. Vocês estão me conhecendo aqui nas redes sociais. Eu fui na casa do Abel Chivuco. Quando eu ouvi que o Abel Chivuco estava bebendo, eu fui na casa dele. Ele me recebeu lá.
Eu não era pessoa assim pública como os dias de hoje, que você não me escutar, mas a política, no fundo, já me conhecia. Eu fui no Abel Chuvucovuco, fui lá, fui lhe pedir, o senhor não vai fazer isso, tem que parar. O senhor não vai se destruir, nós precisamos do senhor. Fui lhe pedir, senhor, larga essa pinga, larga a bebedeira. O senhor não está derrotado, não está derrotado, não se entrega ao álcool, senhor, levanta a cara, vamos lutar por esta pátria. Fui lá, fui na casa do Abel Chuvucovuco, lhe pedir que, por favor, pela essa pátria, pela pátria dos seus filhos, dos seus netos, larga a pinga, o senhor não pode estar se jogar no chão, ficar bêbado, não pode, hipótese nenhuma. Bom, voltando ao João Lourenço. O João Lourenço foi conduzido a processos extremamente constrangedores que o homem ia se derrotar, levantou-se. Aos dias de hoje, devemos dizer, e devia ser consensual, nós estamos a precisar que haja no MPLA um João Lourenço. Não esse ali que é presidente, aquele ali que não era presidente, que tinha enfrentado Eduardo Santos. Precisamos um ministro das Forças Armadas, ministro da Defesa. Precisamos de um ministro que se levante e diz então como então. Assim mesmo é só você. Porque vocês têm que compreender o seguinte, o que é que leva João Lourenço a se candidatar? O que leva João Lourenço a se candidatar é o crime organizado do partido. Eu vou pontualizando aqui as coisas. Ponto 1. É o crime organizado do partido. A senhora Bidu também põe as coisas de forma mais clara para a gente entender. Não tem problema, estou aqui para isso. O crime organizado do partido são aqueles que ganham com a desorganização do partido. Então, quando você consegue roubar e você não responde a processos crimes, você torce que aquele indivíduo continua como presidente e que a máfia está perfeita, está harmoniosa. Ponto número 1. Os bandidos, ministros, governadores e alguns generais, está perfeito. Ponto número 2. Você até tem coragem de querer ser o presidente, mas as consequências, se você abrir a boca, todos os outros colegas vão se voltar contra você, porque precisam dizer ao chefe do crime organizado, chefe, não dê bola para esse gajo. Primeiro é que, se o fulano for trocado pelo cicrano, como que eu tenho certeza que eu vou continuar neste cargo? A resposta é, não, você não tem essa certeza. Então deixa o presidente lá, ninguém mexe esse senhor. Essas pessoas estão fazendo isso para proteger o seu ganha-pão. 3. O próprio presidente, ele começa a perceber que, poças, 10 anos se passaram, aquele senhor Abdu tem razão, 10 anos se passaram, o que eu fiz mesmo? Os hospitais onde eu fiz 10, podia ter feito 100, o dinheiro que eu gastei. O aeroporto que eu fui criticar de Eduardo Santos, dava para fazer 5, o dinheiro que eu acrescentei dava para fazer 5 ou 10 outros aeroportos no país, igual aquele que Eduardo Santos tinha feito. Que eu fui trocar o nome, dei nome de Agostinho Neto, devia dar até o próprio nome de Eduardo Santos. Eu, Abdu Ferraz, aquele aeroporto tinha que chamar Rofino. Aquele aeroporto, o nome dele tinha que ser Rofino. Mas por que Rofino? Porque mataram uma criança que não queria que partissem a casa dos pais, a casa dele, o teto onde ele morava. Uma criança. A tropa da guarda presidencial disparou no peito de uma criança. Uma criança que não tinha arma na mão, não tinha faca, não tinha pedra, só tinha a boca, só estava pedindo para não partirem a casa, só isso. Uma criança. Uma criança. O mínimo para que a alma daquela criança descanse em paz, desse o nome daquela criança ao aeroporto, Rufino. O aeroporto ia se chamar Rufino, para nós nunca mais nos esquecermos que matamos uma criança que não queria que partisse à casa dos pais. Eu já fiz até uma canção, já tem mais de uns 10 poemas em memória de Rufino. Rufino é uma criança real que existe, tem nome, tem data de nascimento, nome dos pais, tem documento. Não é Angola, é Rufino que eu estou falando, não estou falando de Angola,
não vou falar o nome do senhor que tinha bebido e escreveu poesias dele. Eu admiro a poesia daquele senhor, admiro, mas quando ele chegou no Angola, ele defecou-se. Aquilo já... Rufino vai ser o símbolo nacional da criança do nosso país. Vai ser Rufino, aquele aeroporto tinha que chamar Rufino. Bom, o chefe de Estado, quando você é presidente, você pode correr o risco de cair no vazio. Eduardo Santos caiu no vazio. João Lourenço, pior. João Lourenço caiu no vazio. O que é o vazio? Você realmente vai viver desses puxa-sacos, desses bandidos que desfalcam, que mentem o presidente. Todas as missões que você der vai ser sabotado. Eles ficam à sua volta, te sabotam e te oferecem as eleições falsas, fraudulentas. E o país inteiro fica vazio, a oposição fica vazia. Lá na oposição acontece merda, as pessoas começam a sonhar que um dia vão ser corrompidas, que um dia vão conseguir receber milhões de dólares. O normal, o saudável, é você dizer assim, eu tenho esse propósito, eu consigo formar as pessoas 100 vezes mais barato. Senhor presidente, daqui a pouco vai te passar 20 anos no poder, senhor. Vai te passar 20 anos no poder e a cada 5 anos vai te dar vazio no coração. Você vai descobrir que você não vai conseguir deixar a presidência, senhor. Não vai conseguir, porque também isso é uma cadeia. Esse senhor já está preso. O João Lourenço já está numa cadeia. Essas pequenas coisas que você começa a ver. Eduardo Santos era gigante. Eduardo Santos implorava que eu quero sair, me tirem dessa cadeia. Não, ninguém mexe com isso. Ninguém se atreve. O nosso chefe, o nosso arquiteto da paz. Eduardo Santos lutava, me tiram dessa cadeira, não quero mais, por amor de Deus, eu vou cuidar da minha saúde, minha vida, minha velhice, pelo menos eu vou estar bem. Olha, Eduardo Santos foi amaldiçoado, não é possível. Ele só queria sair daí, ficar em paz. Só saiu, a mulher foi parar na Nigéria com outra pessoa. Ele abandonou. Nada. A vida é ali, não é da minha conta. Mas vou te falar, aquele senhor é verdade, que também teve pessoas que sofreram muito. A vida em si. Mas que Eduardo Santos sofreu. Você, minha miúda, que todo mundo conhecia como minha primeira dama. É foto onde eu fosse. A primeira dama mais bonita da África. Assim mesmo estou deixando a presidência, já foste correr na Nigéria. Se juntar com um menino nigeriano. Me deixas mesmo e no final vais aparecer porque és a primeira dama. Vieste buscar mesmo o corpo, eu ainda estou vivo, já vieste me buscar. Eduardo Santos sofreu, meu irmão, sofreu. Ele queria só deixar a presidência. Toma tudo o que vocês tanto querem. Mas queremos também presidência do partido. Também toma, fica do partido. Liberta então meu filho. Não, vamos lhe manter mesmo só já na cadeia. Tá bom, fica então com o filho na cadeia, vamos embora para a Espanha. Gino Carneiro, vai buscar esse senhor, vai buscar. Posso me buscar? Vai buscar Gino Carneiro. Vamos te aliviar, vai buscar. Foram buscar. Quem disse que lhe aliviaram? Agora ele queria ser presidente, Gino. O Júlio Iscariote se enforcou. Tá te falta corda, né? Não sabe onde vem no barbanta para você mesmo se enforcar também, né? Júlio Iscariote conseguiu se enforcar. Ele conseguiu achar uma árvore. Se não tiveres achando uma árvore, Júnior Carneiro, acha um prédio. Também prédio serve, joga-se ali num prédio. Foste lhe buscar o vosso chefe, o vosso arquiteto, foste lhe buscar. Foste. Agora, a sua candidatura não está conseguindo juntar as assinaturas. Mas vamos voltar ao João Lourenço. Olha, eu tiro o chapéu ao João Lourenço pela coragem. Pela coragem que ele teve no tempo de Eduardo Santos. Coragem essa que os seus colegianários não demonstram ter. Mas João Lourenço, ao candidatar-se dessa vez, caiu em desgraça. Caiu em total desgraça. João Lourenço, ele acelerou o fim do MPLA. O MPLA acaba. Se é verdade que João Lourenço candidatou-se, acabou. João Lourenço acabou. O MPLA acabou. O MPLA vai colapsar. Acabou-se. Acabou.
Porque, Sr. Abdu, eu imagino que o João Lourenço está a pensar que agora sim, agora já entendi, aquele Abdu faz tantas críticas, mas aprendi tanto com as críticas daquele senhor, agora vou começar a governar. Não, senhor, não vais conseguir. Não vais conseguir porque as pessoas que estão te dar a cadeira não o estão a fazer para colaborar consigo. Isso é premissa fundamental. Eles não estão a lhe dar a cadeira presidencial para serem seus colaboradores para realizar os angolanos. Não, não. Logo, toda a sua orientação, por melhor que viesse a ser, que venha a ser, vai fracassar. Se o senhor prometer melhorar as condições de algum município de Angola, os recursos não serão suficientes para atender sequer 10% do propósito do recurso. Se você quiser fazer 100 casas, mas o presidente disse para nós fizermos aqui, vamos fazer 100 casas. Se você quiser fazer 100 casas, o máximo que vais conseguir ter naquele município é 10 casas. E quando terminar os seus 5 anos de mandato, o vazio vai tomar conta. Vais descobrir que não fizeste nada. Se é por causa das minhas falas que o senhor quer ficar, não, agora vou fazer, a minha esposa agora vai ter trabalho, vai criar as ONGs realmente nos municípios, nas comunas, agora entendemos aquilo que o senhor Abdu falou, agora vou ficar mais 5 anos aqui, vou trabalhar bem para a memória da minha família, para ver se a primeira-dama, depois de mim, a primeira-dama vai ser a presidente da República. Senhor, vais fracassar. Os que te estão a apoiar não estão a fazer pela pátria e muito menos por você. É única exclusivamente que eles continuam a desfrutar dos recursos públicos a belo prazer. Somente. As pessoas mais vazias circundam o chefe de Estado. As pessoas mais vazias, as mais desprovidas de humanidade, gozam de extrema confiança do presidente da República. Isso é o tempero perfeito para o vazio sistemático e permanente. O senhor vai começar a matar torta direita. Porque o senhor já está perdido, totalmente perdido. Se é verdade que o senhor pôs essa candidatura na mesa, está perdido, porque o senhor, em outras palavras, não encontrou ninguém confiável para ser presidente. Eduardo Santos tinha encontrado assim, você que ele tinha afrontado, com toda a humilhação e constrangimento a que você foi submetido, ainda assim entendeu que você é digno de substituí-lo. Ele era gigante, Eduardo Santos era gigante. Eduardo Santos era saudável mentalmente falando, era saudável. Ele tinha saúde mental, ele raciocinava bem, mas muito bem. Eu também, se fosse eu presidente, se fosse eu Eduardo Santos, realmente eu teria escolhido você. Os membros do MPP Angola sabem, perguntei ao Mukanda, eu ando doente. Você não quer ser o presidente do MPP Angola? Porque eu vou te apoiar. Os traidores, eles gostam de se fingir. Não, chefe, fica mesmo chefe, Eu imagino tanto traidor, tanto bunda mole ao lado de João Lourenço, que se negaram. Não, chefe, pode ir embora, fica. Não, chefe, estamos aqui, vamos aguentar, vamos mesmo segurar o chefe, vamos segurar, chefe. Daqui ninguém vai mexer o chefe. Mas João Lourenço conseguiu dizer a Eduardo Santos, assim mesmo, é só mesmo você, né, que pode ser presidente. Só você. Você é o cara que vai ser o único presidente desse país. Low power, please charge. Eduardo Santos olhou para João Lourenço e disse, este gajo tem maturidade, tem coragem. O Mukanda não teve. Perguntei, Mukanda, você não quer ser presidente? Se você tiver em dúvida, pergunte a Emília, pergunte ao Adelino, pergunte todos do MPP Angola. Ele não conseguiu, porque é daqueles que tem que picar nas costas. João Lourenço não é de picar nas costas. Ele não te esfaqueia pelas costas.
Por isso que ele teve coragem de dizer, eu se fosse Eduardo Santos, eu teria escolhido João Lourenço. A escolha de João Lourenço não estava errada. Na vida, a escolha é perfis daquele tipo que você escolhe. E o próprio João Lourenço, se aparecesse alguém que lhe falasse, meu querido chefe, é perigoso repetir isso. É perigoso. Confie. Low power. Please charge. Me dê o poder. Antigamente, quando eu falo antigamente, há 1000, 2000 anos atrás, nesse tipo de conflito, alguém tinha que lhe casar a filha, algum pessoal próximo, dizer qualquer coisa, a sua filha vai me matar em casa, vai me envenenar, confia em mim, me entrega esse poder e eu levo a sua filha para o altar. Se eu falhar, você é o único comando, a sua filha me tira a vida. Na hora do bem bom ele me pica só um pouquinho no lado esquerdo do pescoço, já era. Então o senhor fica sossegado. Teria alguém que lhe faria isso, faria proposta do gênero. Bom, mas vamos agora olhar o futuro. João Lourenço vai candidatar. É óbvio que não estamos a falar de uma eleição justa. Vamos olhar nossa esperança para anular o sonho de João Lourenço na urna eleitoral de 2027. Quais atores que temos? Abel Chivuco, já falei dele, fiz um áudio anterior falando dele. Porcaria. Abel Chivuco não está interessado em vencer ninguém do EPLA, muito menos João Lourenço. Então vamos lá, vamos puxar. O Adalberto, porcaria. O Adalberto, essa é a última eleição dele. Ele está faltando um dinheiro só para ele completar o pé de meia dele para os filhos, netos dele. E agora a promessa melhorou muito. Mas melhorou como, senhor Abdu? Eu trouxe algumas coisas nesses últimos 5 anos, essas sucessivas falas minhas. Melhorou, o próprio João Lourenço começou a entender melhor a governança, o Adalberto começou a entender melhor o valor dele, da corrupção. Todo mundo está a entender o pior lado do que eu estou a explicar. Eu falo uma coisa, eles estão a começar a entender o lado ruim da coisa. Toda fala tem duplo sentido. Depende do seu coração como você vai entender a fala do Abdu. João Lourenço entende que agora compreendi. Agora dá para eu ficar no poder 1000 anos ouvindo o Abdu falar. Agora entendi que eu posso fazer coisas maravilhosas, posso agradar esse povo, posso transformar as coisas e fazer um país melhor. Só que ele não sabe que a equipe que ele tem não é possível fazer nada. Daqui 6 anos de novo, ele vai estar de novo num vazio. O Adalberto entendeu, porra, 50 milhões não vale nada. O Abdu aqui explicando, eu posso... Então, se eles estão a gastar 2 bilhões de dólares oficialmente para as eleições, e o propósito maior desse gasto não é panfletos, não é comício, que são os reais custos de uma campanha. O propósito maior é validação da fraude eleitoral. E o autor principal da fraude eleitoral sou eu, Adalberto da Costa Júnior, o homem da fraude. Então, se sou eu, segundo, escutando bem o Abdu, agora entendi, o meu passe vai subir. Os únicos que vão receber menos dessa vez são os portugueses. Porque os portugueses ficavam com tudo, quase tudo. Agora o Adalberto compreendeu. Porra, 1 bilhão vai para os portugueses. Pelo menos 250 milhões é só meu. E outros 50 milhões é para dividir para os senhores da UNITA. Se eu dar 1 milhão no Iquico, o cara até com a mexadura, eu ponho a mexadura no rabo do Iquico. Pronto. O João Lourenço já é o próximo presidente. Já é, não tem nada que ele trava. Não tem. Esses dias eu estava a pensar comigo, o Adalberto só não lhe compreende quem não tem um mínimo de inteligência. Agora eu quero vos explicar, faz de conta, algum de vocês me pergunta, e se fosse você, senhor Abdu, farias o quê? Então falar tão, sou um caso de merda. Eu diria, calma, menino, calma. Eu se fosse eu. Aquelas viagens que fui apertar a mão do Papa, eu já teria me queixado, Papa, aquele senhor vai querer continuar no poder, por amor de Deus. Se te convidarem para legitimar a tirania de alguém que quer ser o soberano absurdo de um povo, o senhor não participe disso. O senhor não ordene os seus bispos que
que sucateiem a orientação de Deus. Não faça isso, senhores, que eu estou pronto a morrer pela minha pátria, senhor. Eu vou tombar por esta pátria, senhor. Você não pode dar ordem àquela igreja em Angola para se curvar àquele regime. O Senhor, meu sangue, estou pondo nas suas mãos, Papa. Estou pondo nas suas mãos. Isso teria sido a minha fala, eu, frente do Papa. Eu estou pondo a minha vida nas suas mãos. O meu sangue está nas suas mãos, Senhor. Se você for lá em Angola apertar mão daquele ditador, o Senhor está a me matar. Se o senhor for lá em Angola e baixar ordem àqueles bispos para parabenizar aquela ditadura, o senhor está a me matar, porque eu vou me jogar para libertar o meu povo. Eu teria dito isso ao Papa. E eu quero bolsas de estudos, porque quando eu chegar ao poder eu quero encontrar pessoas capacitadas. E vocês traficaram os pretos, e vocês têm universidades espalhadas pelo mundo. Eu quero formação. Outro dia, quando eu falava disso, eu dizia, quando saísse daquela sala, você veria que os portugueses iam reunir, os espanhóis, os franceses, todos reuniam para discutir Angola. Tudo ia mudar completamente. Eles veriam, mas acalma-se, senhor Abidão, acalma-se não, vocês não vão me instrumentalizar. Esse país vai ter que ser liberto. Todos esses estão a manter João Lourenço porque podem explorar bem o povo angolano, podem manter a miséria. Interessa aos europeus manter João Lourenço, interessa, está perfeito João Lourenço. Porque assim não haverá merenda escolar. O dinheiro da merenda escolar é para mansões, para os brancos cuidar das suas mansões, regalias, luxo total. Não haverá os dinheiros de responsabilidade social, são mais de 14 bilhões de dólares por ano. Não haverá isso para os angolanos. Então isso é bom demais. Por isso nos trouxeram o Papa. Eu tinha dito, agora que o Papa veio, tudo isso está completo, João Lourenço vai à presidência, nada vai lhe travar. Eu tinha dito isso. O Adalberto hoje nunca fez absolutamente nada para derrubar o MPLA. Nada. Tudo que o Adalberto faz é para contribuir o MPLA. Quando ele disse que está a fazer impeachment, os estúpidos que não entendem de política estavam a pensar que ele quer impeachment. Não. Impeachment não existe na ditadura, senhores. O que ele tinha dito nas eleições que não houve fraude, ele estava a repetir. Ele estava dando notícia ao mundo que Angola não é uma ditadura. Por isso que o parlamento entrou com o processo de impeachment. Você não vai falar de impeachment numa ditadura? O Adalberto, para enfeitar mesmo, para todo mundo saber que Angola é uma democracia boa mesmo, de verdade, entrou com o processo de impeachment. Entrou. E o que aconteceu no mês anterior, no mês posterior ao processo de impeachment? Os parlamentos, a reunião dos parlamentares do mundo inteiro é lá, na democracia angolana. O Adalberto criou todo o ambiente perfeito da língua portuguesa, se não me engano. Os parlamentares de língua portuguesa, no mês, 2 meses depois, 3 meses depois, estavam todos em Angola. Os parlamentares dos outros países que são democráticos, por que vão fazer um encontro no parlamento de ditadura? Não fariam. Qual é a prova que Angola não era uma ditadura? É processo de impeachment. Todo esse tempo que o Adalberto faz é para manter o MPLA no poder. Tudo que o Adalberto faz é para manter o MPLA no poder. E tem feito muito bem feito. Não é como o Amador, faz mesmo bem para manter a imagem do MPLA no poder. Esse que vocês estão a pensar que vai fazer frente a João Lourenço, nós não temos ninguém que faria frente. Os portugueses tinham medo, se esse senhor Abidou tiver saúde, estiver na frente de tudo isso com saúde, este senhor vai derrubar o MPLA em 2027. Por isso que vocês viram aquela gente da inteligência portuguesa se agabar que eu já estava, era um morto-vivo, já estava morto. Vocês não têm ideia o esforço que eu fiz para estar vivo até os dias de hoje. Vocês não têm ideia como me mudei de cidade em cidade, de casa em casa. Vocês não sabem o que é envenenar o tanque de água do prédio onde você está para a sua torneira te cair veneno que vai te tirar a vida. Você não tem noção o que é envenenar as paredes, os lençóis. Eu deixei casa que tudo, nem tirei nenhuma roupa, nenhuma agulha lá dentro. Tudo ficou para continuar vivo.
Então, estamos aqui a olhar um cenário que Deus nos acuda. Deus nos acuda. João Lourenço é o presidente de 2027. Só se Deus lhe chamar. Se Deus lhe chamar, o MPLA acabou. Por quê? Porque ele esqueceu de exercer a liderança. O líder é aquele que tem sucessor. Quando você não tem sucessor, você não é líder. Se Deus chamar o João Lourenço, o MPLA vai se despedaçar. Se Deus chamar o João Lourenço, aquilo que aconteceu na Rússia, quando Lenin é internado por invalidez, aquilo vai ser pouco do que vai acontecer em Angola. Se João Lourenço, Deus lhe chamar, e isso aqui que eu vou falar agora é chamar a responsabilidade de João Lourenço. O senhor está a fazer errado. O senhor está a pensar que está a proteger sua família. Não. Agora você vai piorar a situação. Porque se Deus te chamar, meu irmão, se Deus te chamar, você está pondo Angola em perigo. Angola, até agora, se apresentou estável politicamente. 50 anos sem golpes de Estado. A transição que vai vir, vai virar um país de um mata com katana, outro mata com lenha, outro mata com faca. Olha, se João Lourenço Deus lhe chamar, vai ser golpe atrás de golpe. O próximo que tomar posse vai tomar posse à força. E ele não vai a tempo de ter o controle maior de todo o país. Não vai a tempo. Não vai a tempo. O próximo golpe vai lhe encontrar. O próximo terceiro presidente depois daquele golpista, também o próximo golpe vai lhe encontrar. Mas o Sr. Abílio está baseado em quê? Escuta, a estrutura de Angola é militar, a estrutura do poder de Angola é militar. E essa estrutura foi construída por Eduardo Santos, um agente de inteligência. Eduardo Santos não foi nada engenheiro de petróleo. Ele foi engenheiro da inteligência, foi formado na Rússia em inteligência. Para maquiar que ele não é agente de... Não estou falando de agente de inteligência portuguesa, que é uma piada, que ele próprio vem nas redes sociais e diz, eu sou agente da inteligência. Isso não existe em outros países do mundo. Nenhum agente de inteligência acaba daquela maneira como o Braulio. Aquilo é coisa de portugueses. Então você não pensa que um agente russo vai vir na rede social. Não, aquilo é coisa de português, por amor de Deus. São essas coisas que eu considero que o português não bate bem de cabeça. O agente dele de inteligência veio aqui para me ameaçar, para mandar recado ao UNITA, que já vamos matar o Abdu e tal. E realmente, graças àquela advertência dele, que eu tive que começar a melhorar um pouco mais a leitura em minha volta. Se não fosse por aquilo, se não fosse pelas promessas do Braulio, eu estaria morto. Se ele se comportasse como agente de inteligência de verdade, eu estaria morto. Eduardo Santos foi um agente da inteligência, muito bem formado. E para vocês entenderem o papel de Eduardo Santos, a primeira intervenção de Eduardo Santos é levar Agostinho Neto à presidência do MPLA. Eduardo Santos destabilizou o MPLA em 71. O moleque bagunçou o MPLA. Ele tirou Viriato da Cruz numa sacada de mestres. E ele eliminou toda a equipe do Viriato da Cruz, pouco a pouco. Correram para o exílio e foi eles matando no exílio. Viriato da Cruz morreu lá na China e o Mário Pinto de Andrade foi morrer na França, se não me enganar, mas esteve exilado em Guiné-Bissau para depois seguir para a Europa, para se exilar na Europa. A primeira intervenção dele foi destabilizar o MPLA para encaixar Agostinho Neto. Ele conseguiu encaixar Agostinho Neto. Segunda ação dele foi um processo que foi debilitando os sucessores nato. Eduardo Santos não fazia parte do primeiro anel de sucessão, não. Os sucessores nato foram estrangulados. Depois debilitou a saúde do indivíduo e tomou posse.
e trabalhou profundamente no exército. Ele formatou o exército e fez com que não houvesse espaço para um golpe de Estado. E ele conseguiu trazer pessoas brilhantes em volta dele, no sentido de segurança. Não vamos subestimar o Miala. Não dá para subestimar o Miala. Foi na época do Miala como colaborador que colapsaram o velho Jonas. Miala, Nunda, Mackenzie. Estes foram os cérebros que trouxeram a paz. Acreditem que eu estou a vos dizer. Mas, Sr. Abdu, explica isso. Não tem problema, estou aqui para explicar. Todos esses senhores eu tenho o WhatsApp deles. Se um deles quiser me ligar, eu não tenho problema. Não tenho medo. Eu primeiro me curvo à memória, o devido respeito que eu tenho ao general Mackenzie. Meu general, me desculpe que eu venho ao público falar essas coisas. General Mackenzie era um jovem que dominava as telecomunicações da UNITA, quando estava na mata, formado pela telecomunicação militar americana. As guerras se ganham com comunicação. Sem comunicação você não ganha guerra. E a UNITA, a guerrilha só vai à mesa de negociação com o exército quando ela está a ganhar. Nenhum exército do mundo negocia com guerrilha. E nós somos aquele país que tivemos que negociar com a guerrilha. A guerrilha estava a ganhar. Por isso que se negociou com a guerrilha. A guerrilha estava a ganhar por quê? Porque ele tinha um general que cuidava da sua comunicação chamado Mackenzie. A guerrilha estava a ganhar por quê? Porque ele tinha um chefe de Estado-Maior chamado Nunda. E um líder chamado Velho Jonas Savimbi. Por isso que a guerrilha estava a ganhar. Trazê-los para a cidade para quê? Fazer acordo de paz por quê? Porque ele está a ganhar. Quando a guerrilha está a levar a melhor, só nessas condições que um governo negocia com uma guerrilha. Ao contrário disso, nunca um governo vai negociar com uma guerrilha que o governo está a levar a melhor. Então, vocês mais ingênuos, o MPLA só negociou com a UNITA porque a UNITA estava a vencer. E quando vieram para a cidade, não era para fazer as eleições. Era para vencer a UNITA. E vencer a UNITA era preciso capturar Nunda e o Mackenzie, o chefe Estado-Maior e o líder das telecomunicações. A guerra se vence na comunicação. Se você se comunicar, vais manter o comando. Se você não se comunicar, não haverá comando. E quem tinha o domínio da telecomunicação, das comunicações militares da UNITA? Mackenzie. Então Mackenzie era a peça mais importante de segurar em Luanda. Pega o Mackenzie. E qual outra pessoa mais importante que o Mackenzie? O chefe de Estado-Maior. Mas por que ele é importante? Porque ele é líder, ele consegue conversar com outros. Mas para que serve ele conversar com outros? Ele pode desmotivar aquele grupo. Então, não dá. Mas quem está a pensar assim? Quem está a pensar assim é o Miala e Eduardo Santos. Por que eles estão a pensar assim? Porque é a única forma de vencer a UNITA. É a única forma de vencer a UNITA. Então, quando você pensa na vitória, é óbvio que Eduardo Santos precisava de pessoas inteligentes perto dele. Por isso que ele precisava manter o Miala ao lado dele. E eles venceram. Eles derrotaram o Velho Jonas, o mataram. O Nunda fez o papel que ele podia fazer, de conversar com todos esses. Quem vai trazer o gato a favor do fim da vida do Velho Jonas é o Nunda que vai negociar com o gato. O Nunda é que negocia a rendição desses senhores. E quando você está a escutar negociar a rendição, é as benesses. Nunda é que diz que fulano, eu já estou aqui, fui o primeiro, você tem essas condições. Nunda é que negocia a vida, a alma do Velho Jonas. É liderança. O Eduardo Santos foi líder, não dá para subestimar, foi líder. E ele traz para si. Agora olhamos para João Lourenço.
João Lourenço tem pessoas líderes? Tem. Um deles é o Miala. É inteligente? É inteligente. O Miala é estratega. É fodido. Se você quiser ter inimigos, se puder escolher, escolhe não ser inimigo do Miala. Se você puder, escolhe não ser inimigo do Nunda. Se você puder, escolhe não ser inimigo do Mackenzie. São líderes. Esses caras raciocinam, esses caras processam em torno. Agora, vamos olhar para o cenário que estamos de Angola. João Lourenço insiste e vai para frente. Porque uns querem continuar a ter o bom e do melhor. E a única forma para ter o bom e do melhor é manter um presidente como João Lourenço. Palma para esses gajos. São inteligentes. Mas o problema vem agora em seguida. Se João Lourenço bater as botas, o elo de ligação do MPLA vai se quebrar. Ele não está a criar o segundo suporte, o segundo anel. João Lourenço não tem. Ele, ao pôr a sua candidatura, ele esmagou a possibilidade de ter líderes natos. Ele devia forjar um líder. Ele não conseguiu fazer isso. Eduardo Santos bota em defeito o que quiser. Ele conseguiu forjar um líder, conseguiu apresentar um líder que foi João Lourenço. Por bem ou por mal, manteve o Partido Unido e está ali. Agora, onde está o homem que vai substituir o João Lourenço? Não haverá. Porque João Lourenço, a ambição, a cegueira foi de tal maneira que não compreendeu isso. João Lourenço teria posto o Miala. Eu disse aqui para vocês várias vezes, se ele pôr o Miala, esse partido vai continuar coeso. Esse partido terá mais 20 anos. Mas já que assim nossas orações foram atendidas, João Lourenço, agradecemos a Deus pela sua cegueira. Vai colapsar esse partido. Porque se João Lourenço bater as botas, se João Lourenço, o avião cair, ou escorregar no banheiro, bater a cabeça, ou então dormir e não acordar. Primeiro, eu pergunto a vocês, como o Miala vai raciocinar se João Lourenço morrer? Ele vai ficar quietinho, vamos segurar o país, porque ele vai ser obrigado a tomar posse para a vida dele, para ele próprio se proteger. Ele vai ser obrigado a tomar posse. Mas existe vice-presidente. Ele será obrigado a tomar posse se João Lourenço morrer de repente, porque ele não tem outra escolha. É pela vida dele. Ele será obrigado a tomar posse. Mas isso é golpe. Não é questão de golpe. Ele não precisa dar golpe, mas se João Lourenço morrer, o Miala vai ter que tomar posse. Obrigatoriamente, ele vai ter que assaltar o poder para ele ficar vivo. Ao contrário disso, ele vai morrer. Ele vai ter que tomar posse. E sabe o que é isso? É de estabilidade total. Sabe o que vai acontecer nos meses seguintes? É contra-golpe. Nos meses seguintes, alguém vai ter que eliminar o Miala. Ele não vai a tempo. É o único que está em vantagem de tomar posse. É o único que está em vantagem de rede de segurança. É o único, é ele. Mas ainda assim, o nível de atrito e descontentamento a ele é maior do que aquele que se tem de João Lourenço. Então, a possibilidade dele ser traído é acima de 90%. Então, João Lourenço está a cometer um erro, vai colapsar a estabilidade deste país. Eu, se fosse ele, não daria esse passo, porque ele vai colapsar o país. Vai colapsar o país. Se o Miala ficar quieto, morre. Se ele tomar posse, morre. Se João Lourenço cair de repente, o Miala vai ter que tomar posse. Tomando posse, 6 meses é muito, ele cai. Por quê? Porque ele não vai ter a coesão que Eduardo Santos deixou. João Lourenço aproveitou de uma coesão de Eduardo Santos, até mesmo para combater os outros, usou a plataforma de Eduardo Santos. Miala não vai a tempo de usar a plataforma de João Lourenço, nem de ninguém. Ele vai ter uma inércia. Inércia, quando um carro está em movimento, você aperta o travão, mas o carro ainda se arrasta. Então, o governo já caiu, mas ainda vai sobrar uns 6 meses, 1 ano ainda de respiro. Mas já morreu. Quando João Lourenço cair, ele não pode ter uma morte súbita. Se ele tiver morte súbita, morreu com ele o país. Morreu com ele o MPLA, o governo. Só que dali, aí vem o grande desafio. Onde estão os líderes nacionais?
ele matou-os. Mas como assim? Quando ele corrompe um papa para vir fazer um papel desse tipo de merda que você fez, ele destruiu a igreja perdeu liderança. Quando ele corrompe a UNITA, a oposição perdeu liderança. Se ele partir, os líderes que deviam estar à altura, eu nesta altura do campeonato, se houvesse maturidade, eu teria um partido colosso, já robusto em Angola. Num caso desse tipo, teriam vozes amadurecidas, adultas, que o país já está acostumado a ouvir homens lúcidos a falar. Estaríamos a proteger a nossa pátria, a nossa nação. Eu vos afirmo isso e por Angola. Bem, Dr. Abdo Ferraz, como de sempre, análises contundentes, forte, muito forte mesmo. Vamos falar, partilhem, se faz favor, para mais pessoas terem acesso do conteúdo. Trata-se do nosso país. Vamos conversar, vamos debater, ok? É mais um vídeo que chega ao fim. O seu like, comentário, a sua partilha, mais uma vez, é importante. Eu sou JHM, de Batalha TV Portal. Até breve.